Bom domingo a todos. Hoje eu queria falar apenas sobre família e superação. Mas a realidade bate a porta com um deboche bilionário. Enquanto você luta para poder pagar o plano de saúde da sua família, o judiciário gastou 718 milhões em auxílios de saúde apenas em 2025. Mas o escândalo não para por aí, só nesses penduricalhos não. Hoje, o nosso dossiê especial revela como os lares dos ministros se tornaram extensão de escritórios de advocacias que faturam milhões de bancos investigados. Moraes, Nunes Marques, Toffoli, os nomes se repetem. Os valores assustam e o pagador de impostos é quem assina o cheque de um banquete que não foi convidado. Então, meus amigos, fica aí comigo até o final, que eu quero que você me diga se confia ou não nas duas pessoas que irão aparecer no final desse vídeo. E escreva o nome dessas pessoas aqui nos comentários e me diga se você confia, tá ok? Já vou colocar aqui na tela nossa primeira matéria do dia, tá? Que nós vamos trazer aqui para vocês. Será essa questão do Alexandre de Moraes, que você já deve ter visto em algum lugar, mas não com essa riqueza de detalhes que eu vou trazer aqui para você. Então, tá lá no Danúzio, tá, pessoal? A fonte da notícia. Família de Moraes recebeu até 645 vezes mais que outros advogados do Master, diz Estadão. Então, aqui eu separei para vocês só, mas depois vocês vão entender melhor. Mas vamos lá. Tá aqui no Danúzio, ele tirou do Estadão, né? Então, Banco Master. O Estadão informou que a família do ministro Alexandre de Moraes recebeu do Banco Master valores até 645 vezes maiores que os pagos a outros advogados contratados para revisar procedimentos de compliance da instituição. Segundo o jornal, a diferença aparece na comparação entre os pagamentos feitos pelo banco a escritórios envolvendo nesse tipo de serviço, pela gravidade do caso e pelo peso institucional do ministro no STF. A revelação amplia a pressão por esclarecimentos sobre os contratos e sobre a relação entre o banco e pessoas do entorno de Moraes. A informação surge em meio ao avanço das apurações sobre o Master e tende a reforçar a cobrança por transparência sobre os repasses, os serviços prestados e os critérios adotados nas contratações. Tá lá a fonte, tirou do Estadão, beleza? Até aqui acho que não é novidade, muitas pessoas já trouxeram isso, mas eu quero trazer aqui uma análise que a gente gosta de fazer. Preste atenção agora no que o Deltan Dallagnol disse sobre esse caso, tá? Então veja bem. O jornal ele fez um levantamento técnico devastador, comparando quanto que a família do Alexandre de Moraes cobrou do Master com quanto os outros advogados cobraram para fazer exatamente o mesmo serviço ou até mais. E eu vou te mostrar agora o que esse levantamento ele revelou e por que esses números aí são absurdos, por que esses números são devastadores e colocam a família Alexandre de Moraes contra a parede. Vou te mostrar o preço de mercado e o que isso significa. Bora então começar com a revelação. A esposa do Moraes, a Viviane Barsi, ela faturou até 645 vezes mais do que outros advogados que fizeram, anos antes, parte dos quadros ali do Master, prestaram serviços para o Master e fizeram o mesmo trabalho que ela diz ter feito. Um prestador de serviços recebeu R$200 mil em 2022 para produzir duas políticas de compliance para o Banco Master. 2 anos depois, a Viviane revisou uma dessas duas políticas. Por quanto? R$3.600.000 por mês, totalizando R$129 milhões. Isso não faz sentido economicamente. Ou seja, isso indica que não era para isso que a Viviane estava sendo paga. Tudo indica que não era para isso que ela estava sendo paga. Porque, veja, ela revisou um dos dois trabalhos, pelos quais foram pagos R$200 mil, só que ela recebeu 3,6 milhões por mês.
E aqui vem o dado técnico devastador. O Estadão analisou os metadados de 13 políticas de compliance do Master. O que é metadado, Deltan? Quando se escreve uma coisa no computador, isso gera um arquivo, e lá no arquivo está escrito quem que fez aquele arquivo. E aí o Estadão foi lá e analisou quem fez os arquivos e sabe o que descobriu? Essas políticas de compliance, elas foram produzidas entre 2022 e 2025 por funcionários do próprio banco, por funcionários do Master, ou então por advogados contratados específicos. E olha, nenhum deles pertencia à equipe Barsi de Moraes Advogados. Mas peraí, Deltan, foram esses documentos que a Viviane usou para justificar os 129 milhões. Pois é. Então os 129 milhões ficam sem justificativa. Bom, pessoal, queria mostrar para vocês essa parte, então tá aí, né? Agora vocês entenderam o que aconteceu? Ela fez um trabalho, ela não fez o trabalho, ela pegou o trabalho que já tinham sido feito pelos funcionários do Banco Master, deu uma repaginada e disse que foi ela que fez, certo? Só que lá atrás, esse mesmo pessoal que fez esse trabalho cobrou 200 mil reais. E eles agora têm um contrato de 129 milhões. Deixando aí um pouquinho escancarado, né? Talvez, pode ser, uma advocacia administrativa por parte do juiz. Complicado, né? Mas espero que você tenha entendido, porque não para por aí. Olha aqui o que aconteceu agora com a família de um outro que você também já deve ter visto essa semana, mas do menino prodígio, que é aqui o filho do Nunes Marques, tá? Nunes Marques votou pelo fim da CPMI do INSS para proteger o filho que recebeu 18 milhões por consultorias do Banco Master e a JBS, com apenas um ano de OAB. Bom, isso é a opinião aqui do jornal, tá lá no Amazonas em Foco, tá? Amazonas em Foco. Diz que os relatórios do COAF apontam que o filho do ministro e a JBS enviaram 18 milhões à empresa ligada ao filho do ministro com apenas um ano de OAB, tá? Eu não vou ler aqui a matéria porque eu vou passar um videozinho para vocês agora. Então, vamos primeiro ver o vídeo, que vai falar exatamente o que está escrito ali na matéria. O COAF encontrou 18 milhões de reais saindo do Banco Master e da JBS, passando por uma consultoria de Teresina com um faturamento declarado de 25 mil reais e chegando ao filho do ministro Cássio Nunes Marques. O filho se chama Kevin, tem 25 anos e recebeu 281 mil reais em 11 pagamentos. A consultoria foi criada em 2022, na cidade natal do ministro. O sócio fundador saiu em novembro de 2025, após os repasses, negociando 13 milhões de reais em lucros. Toffoli saiu da relatoria do caso Master após a Polícia Federal entregar relatório ao STF com ligações com Vorcaro. Moraes está sob pressão porque o Master tinha contrato de 129 milhões de reais para o escritório de advocacia da sua esposa. Hoje, surgiu o terceiro ministro. A Polícia Federal encontrou o número do ministro no celular de Vorcaro, salvo como Minister Cássio Nunes. Nunes Marques disse que não tem relação de proximidade com o banqueiro e que não se lembra das mensagens. 3 ministros do STF com familiares recebendo pagamentos do banco investigado. E a pergunta que Brasília quer responder com a delação: até onde vai o rastro? O COAF encontrou 18 milhões de reais. Entenderam agora por que eu quis passar essa matéria para vocês? Tá lá no Brasil Diário Vídeos, tá? Essa matéria, inclusive, é um perfil pequeno, sim, pequeno, grande, isso é muito relativo, né? Mas é porque ela tá completa. Eu gostei da forma como eles abordam aqui. E aí eu quero trazer para vocês aqui que vai ficar bem claro. Vocês já viram um vídeo resuminho, né? Mas o COAF encontrou 18 milhões saindo do Banco Master e da JBS, passando por uma consultoria de Teresina com faturamento declarado de 25 mil e chegando ao filho do ministro Cássio Nunes Marques. O filho se chama Kevin, tem 25 anos, isso a gente já viu lá no outro, né? E recebeu 281 mil em 11 pagamentos. A consultoria foi criada em 2022 na cidade natal do ministro. Sócio fundador saiu em novembro de 2025, após os repasses, negociando 13 milhões em lucros.
Toffoli saiu da relatoria do caso Master após a Polícia Federal entregar o relatório ao STF com ligações com Vorcaro. Moraes, outro ministro, está sob pressão porque o Master tinha um contrato de 129 milhões para o escritório de advocacia da sua esposa. Hoje surgiu o terceiro ministro. No caso, essa matéria já tem alguns dias, tá, pessoal? Por isso que eu estou trazendo aqui para vocês por causa do resumo, e vocês viram as outras que eu mostrei anteriores já são mais atuais, mas olha o que essa matéria já trouxe para a gente há uma semana atrás. Então, a polícia encontrou o número do ministro no celular de Vorcaro, salvo como o ministro Cássio Nunes, vocês virem no vídeo. E ele disse que não tem relação de proximidade com o banqueiro e que não se lembra das mensagens. 3 ministros do STF com familiares recebendo pagamentos do banco investigado, e a pergunta que Brasília quer responder com a delação: até onde vai o rastro? E aí eu deixo essa pergunta aqui para vocês. Você acha que tem mais algum que vai aí estar com esse rabo preso? E hoje, nesse especial, literalmente de domingo, também eu quero mostrar que, além de todos esses contratos multimilionários aí com familiares de ministros, eles estão aí com seus super salários em dias, né? Então, eles estão com seus super salários em dias, e aqui saiu também agora recente no Direito News esses dias, que 6 dos 10 ministros receberam verba acima do teto. Moraes lidera a lista, certo? Então, com relação a esses super salários, eu vou trazer também aqui, tá lá no Direito News, mas eu vou trazer o videozinho para vocês. É só para dar realmente essa variedade das matérias, né? Que no final todas falam praticamente a mesma coisa. Os 5 maiores salários do judiciário em 2025. Vem aqui. Em quinto lugar, Nelma... Pera aí, esse aqui já não são dos ministros, tá? Os 5 maiores salários do judiciário em 2025. Vem aqui. Em quinto lugar, Nelma Glória, promotora do Ministério Público do Rio de Janeiro, recebeu cerca de 2,4 milhões em 2025, equivalente a 200 mil por mês. Em quarto lugar, Ademir Wolff, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, recebeu 2 milhões e meio. Detalhe, ele está aposentado desde 2023. Em terceiro lugar, José Machado, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 2 milhões 590 mil. Detalhe, também aposentado desde 2022. Em segundo lugar, Maria da Conceição, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, recebeu nada menos que 2,6 milhões. Mais uma aposentada desde agosto de 2022. E, em primeiro lugar, Maria Nazaré, promotora do Ministério Público do Rio de Janeiro, 3,1 milhões em 2025. Mais de 263 mil por mês. Quem você acha que é responsável pela desigualdade? Esses juízes que recebem mais de 2 milhões por ano, ou o empreendedor que paga 40% de imposto e banca tudo isso? Se você quiser pressionar para acabar com esses privilégios da elite do judiciário, passa esse vídeo para frente e já aproveita e segue o nosso aqui. Os 5 maiores salários... E aí, o que dizer, hein? Você viu o pior de tudo? Que a maioria das promotoras ali que estão recebendo esses milhões já estão até aposentadas. Então, imagina o tanto que essa conta não fecha lá no orçamento público da gente. Não vai fechar nunca. E olha, não para por aí, tá? Não para por aí. A gente tem aqui também, pessoal, essa tela aqui é melhor. A gente tem aqui também, olha só, o auxílio da saúde que foi pago aí, ó. Isso aqui, a matéria tá lá no Poder 360, tá? Então, ó, auxílio de saúde, que o STF deixou furar o teto e custou 718 milhões em 2025. Juízes têm direito à verba para bancar planos de saúde ou para pedir reembolso em caso de procedimentos em hospitais ou dentistas. Não há limite para pagamento. Então, olha o salto que deu. Janeiro, março, maio, agosto. Meu Deus. Novembro e dezembro. Caramba, cara, é dinheiro demais. É dinheiro demais. Judiciário gastou 718 milhões com auxílio saúde. Benefício poderá ser pago sem ser contabilizado no teto salarial, decidiu o STF. Meu Deus do céu. Olha aí, de quem recebeu os auxílios, ó pessoal. Auxílio saúde de juízes em São Paulo, Minas Gerais e Paraná foram os que mais gastaram.
São Paulo, 170 milhões, 2.705 juízes ativos. TJ, MG, 75 milhões em 2025. Meu Deus, é dinheiro demais. É muito dinheiro. Juízes, mais de 1 milhão em auxílio de saúde em um único mês. TJRO, novembro de 2025. Caramba, 1.700.000. Vou trazer aqui para vocês o que está escrito. Poder 360, Poder Justiça. O Poder Judiciário gastou 708 milhões de dinheiro dos pagadores de impostos brasileiros em 2025, com auxílio saúde para seus magistrados. Considerando os juízes ativos e inativos, a verba serve para bancar planos de saúde e também para reembolso em caso de procedimentos particulares em hospitais ou dentistas. Esse benefício poderá ser pago a partir de abril de 2026, sem entrar no limite para penduricalhos de até 70% do teto constitucional, que atualmente está em 46 mil. Definido pelo Supremo Tribunal Federal em sessão que tratou do tema em março de 2025. Na maioria das vezes, o auxílio saúde também não tem incidência de imposto de renda. Isso significa que o dinheiro cai de forma livre na conta do magistrado, sem nenhum desconto. Os valores mostrados no infográfico acima são subestimados porque há tribunais que não detalham as verbas classificadas como indenizatórias. Também há órgãos que não enviaram informações de todos os meses de 2025 ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que compila todos os contra-cheques do Judiciário brasileiro. O tribunal que mais gastou com auxílio saúde em 2025 foi o de São Paulo, que representa também o estado mais populoso do Brasil. O TJ de Minas Gerais foi o segundo que mais pagou o benefício, seguido do Paraná. Meus amigos, desse jeito eu não sei aonde a gente vai chegar, não. Sinceramente falando, que é de todo lado, é milhões, é bilhões, e aí não para. Não para. E olha aqui, ó, eu vou trazer isso no próximo para vocês, tá? No próximo editorial. Cunhada de Hugo Mota leva 22 milhões do Banco Master para comprar 400 hectares de terra, né, provavelmente. Então, veja a que ponto que a gente chegou agora. Sai de todo lugar, sai dinheiro, de todo lugar, sai de Banco Master, sai do aposentado, sai do pensionista, sai de todo mundo. E aí, quem é que paga essa conta? O dinheiro não cai do céu, não. Alguém trabalhou, alguém tem imposto, alguém tem coisas que pagou, alguém recolheu a INSS, a FGTS, para o povo simplesmente meter a mão e sair desse jeito, sem um fundo, sem acabar. É de revoltar, né? O domingão peguei pesado, né? Mas foi necessário. Bom, essa aqui tá lá no blog da Thalita Moema, tá? E eu trouxe para vocês justamente por uma coisa simples que eu falo sempre. A gente tem que ter esperança. Infelizmente, né? Ou felizmente, a gente ainda tem que ter esperança. Não tem jeito. Sem esperança, a gente vai largar tudo, né? E nós não podemos entregar nosso país na mão deles. Então, os ministros Fux e Mendonça são os únicos que honram a Constituição Federal e o povo brasileiro. Essa é a opinião aqui desse blog, tá, pessoal? Tá lá no Instagram dela. Então, eu compactuo também, né? Eu também acho que são os únicos aí, depois dessa votação vergonhosa que nós tivemos. Quem assistiu outro editorial aí sabe do que eu tô falando, que eu já passei para vocês sobre essa votação que tá querendo enterrou, né, a CPMI aí do INSS, uma vergonha total. E são essas as duas pessoas que eu falei no início do vídeo, e eu quero saber se você confia nessas duas pessoas. Deixa o seu comentário, que é muito importante para a gente. Não estou pedindo muita coisa, estou trazendo todos os dias informações para você, e hoje, com essa mudança toda que teve no algoritmo do YouTube, o comentário é o mais importante, é o que importa para ele entregar isso para outras pessoas. Então vamos deixar aí o comentário para ajudar a distribuir, a divulgar tudo que está acontecendo, os fatos e principalmente a esperança que a gente ainda tem
Se eu posso contar com você, muito obrigado. Mas aqui está a matéria, vamos de matéria. Nesta quinta-feira, dia 26, os ministros Luiz Fux e André Mendonça marcaram posição e mostraram na prática como deveria ser a postura de quem ocupa uma cadeira na mais alta corte do país. Respeito à Constituição e compromisso com o povo brasileiro. Fux deixou evidente a diferença de comportamento dentro do próprio tribunal. Quando o assunto envolve interesses próprios, muitos parecem esquecer princípios básicos e o respeito por quem sustenta toda a estrutura com seus impostos. André Mendonça seguiu a mesma linha, com postura firme, mostrou quem leva a sério o peso da toga e defendeu a responsabilização de quem participou do rombo bilionário que atingiu aposentados e pensionistas do INSS. No fim, a sensação que fica é que a discussão vai muito além do INSS. O que se vê nos bastidores aponta para algo maior, com interesses cruzados e proteção seletiva no escândalo do Master. Vocês que me acompanham há algum tempo já sabem que eu já trato isso há muito tempo, que está tudo ligado, né? Inclusive não só Master com INSS, com narcotráfico, com várias outras coisas. Já falei isso para vocês. Com membros de todo tipo aí, de esquerda, de direita, do centrão, de executivo, legislativo e principalmente do judiciário. E para quem acompanhou os demais ministros na sessão, o discurso até parecia perfeito. Nada de vazamentos, nada de perseguição, pelo menos na teoria. A realidade, porém, escancara outra coisa. Entre 10 ministros, são poucos os que ainda passam a impressão de compromisso real com aquilo que deveria representar. Obrigado, André Mendonça e Luiz Fux. Vocês nos honram. Aos demais ministros, que vergonha de vocês. E aí? Eu peguei pesado também no editorial que eu comentei, eu estava muito decepcionado, ainda estou com toda essa questão que vem atingindo aí a gente do judiciário brasileiro, que literalmente para mim ficou algo vergonhoso, sabe? É vergonhoso ver pessoas que tinham que estar ali jurando e prometeram, que juraram e prometeram defender a Constituição acima de tudo, e o povo brasileiro mergulhado nessa podridão. Essa que é a grande da verdade. Então, fica claro que o sistema não está quebrado, ele está funcionando, exatamente como eles, o sistema, planejou, para transferir a riqueza de quem produz para o bolso de quem manda, né? O Brasil de 2026 é o país terrível e até agora só nos deu desgosto, literalmente. Então, tá na hora da gente agir e hoje a informação é a nossa maior arma. Então vamos compartilhar com o maior número de pessoas possível para que a gente possa levar informação, para que as pessoas possam saber o que está acontecendo. Vocês viram que a diferença de postura em meio ao caos, aí os ministros Luiz Fux e André Mendonça se destacaram por cobrar responsabilidade sobre o rombo bilionário que todo mundo quer jogar para debaixo do tapete. E, meus amigos, a gente não pode mais permitir que isso continue aqui no nosso Brasil. Se a gente quer ainda ter um futuro nesse país, a gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte a gente começa em casa, e deixando um comentário e compartilhando esse vídeo. Como eu digo sempre, vem comigo. Pra você ficar atento e sempre aí poder debater política com o pessoal de sua casa, com seus amigos, pra você estar afinado, tá? Aqui tá meu Instagram. Qualquer coisa, bate sua câmera aqui, me siga lá também que tem informações mais rápidas, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus, um domingo abençoado e uma ótima semana. Até mais. Tchau, tchau.